A música urbana aqui não é música. A cidade pulsa no que ela tem de urbe e no que ela tem de polis. A cidade soa no que é urbano e no que não é necessariamente urbano. Os sons da cidade são música, mas a música urbana não é só som. A música urbana corre nas veias da polis, e a polis corre nas nossas veias. A música urbana não é urbana, é política. E a música política é a música que, se a gente não tocar, alguém toca pela gente. A vacina serve também para aquelas pessoas que já foram expostas previamente ao SARS-CoV-2. Não só as pessoas que a gente chama de naive, ou seja, é um termo não aportuguesado, mas o que significa aquelas pessoas que nunca tiveram a doença. Repita comigo. Qual é a sua dor? Desculpa, brincadeira. As 14 praias mais paradisíacas do mundo. Prepara a lista do mercado. Cupom de R$40 mais frete grátis. Você viu o homem? Não, não foi o meu, foi o seu. Cocô? O seu pedido já saiu para entrega. Jogado na padaria. Começa, só depende de você. Quantos anos você tem? É a mulher mais super competente. Um plástico preto por cima. As pessoas tomando café. Vocês me ouvem? Desculpe, senhora, a moda agora é homem barbudo. Mulher gosta do tipo lenhador. 10 coisas que vão fazer você não ter problema com seus colegas de trabalho. Desculpe, senhor, o sistema falhou. É pobre, mas é limpinho. É preto, mas é limpinho. É gay, mas... Senhora, a sua imagem travou. O pé ainda ficou de fora. Era pequeno o plástico. Os 12 cosméticos que prometem uma pele sempre jovem. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Desculpe, senhor. Aquela pessoa que você encontrou na rua e fingiu que não te viu, curtiu a sua foto. Foco. Para realizar é necessário foco. Ficou lá, por 12 horas. Mensagem lida mais tempo do que você imagina. Agora que morreu jogado na minha padaria, querem que eu tenha humanidade? Você tá sem som. Repita comigo. Tudo vai bem no meu mundo. Houve uma falha no envio de sua mensagem. As palavras têm poder. Você acredita em tudo que lê e no que vê? Uma questão sanitária e de humanidade. Super lançamento daquele celular que é quase idêntico ao anterior. Quanta coisa a gente deixa de ver porque está procurando outras. 5 maneiras de parecer simpática sem parecer simpática. Você está preocupada com o quê? Desculpa, só entra com credencial. Havia acontecido antes, num supermercado. 8 horas no chão, mal súbito. 5 tipos de coques que vão fazer a sua cabeça. Desculpe, senhor, o sistema falhou. Senhor? 31 truques baratos que podem transformar o seu banheiro. Atenção seletiva. Eram primas. Na porta de casa. 4 e 7. Emily, Vitória e Rebeca Beatriz. E tem a Ágata com tiro de fuzil. O João Pedro dentro de casa. A perder de vista. O mundo anda muito acelerado. Me segue. Sim.
5 frases budistas que podem mudar a sua vida. Em 2018, o teto de uma padaria chique desabou sobre 2 mulheres. Eu era uma delas. Nas notícias, eu sou descrita como mulher de 40 anos com ferimentos leves. Tão emocionante um acidente de verdade. Mulher de 40 anos com ferimentos leves. Quem é essa mulher? O teto realmente caiu sobre a cabeça. As metáforas acabaram. A mulher foi abalada pela queda da estrutura. Saldo, de 40 anos. Erosão atingindo as camadas médias e fissuras profundas na região central. Saldo, de 40 anos. Transtorno de ansiedade generalizada. Recomendação: oxalato de escitalopram. Tarja vermelha, não preta. Não causa dependência. Mentira. Mulher de 40 anos com ferimentos leves. Não deixa a guerra começar, não deixa a guerra começar, não deixa a guerra começar, não deixa a guerra começar. Se afaste do abismo, faça do bom senso a nova ordem. Para com isso! Para com isso, irmãos! Volta para trás! Pode voltar! Para com isso! Depois de fecharem todos os equipamentos de atendimento à população vulnerável na região, Covas e Dória aumentaram a repressão policial na Luz. Olha as bombas! Olha o carro de comida! Na hora do almoço dele! Olha a bomba! Muitas pessoas já feridas! Nesta hora! Já está tendo muitas pessoas feridas! Irmãos! Aqui agora! Dá uma tremenda onda de guerra! E eles atacam a bomba agora! E já está atacando bomba! Então eu peço à população, chegou o almoço dele, e almoçar! Só que agora os doadores tá tudo com medo, tá tendo confronto. Eu peço, tantos usuários que não jogam pedra, eu peço para eles ter calma, porque não há violência, não pode ter violência, porque é tempo de pedir paz, não tempo de guerra. Contra coronavírus é bomba. Contra coronavírus é bomba. É bomba, irmãos. É bomba. Para, irmão. Não revida, irmãos. Por favor, para com isso. Para com essa violência. Sem carteirinha não tem atendimento. Sem vontade política não tem vacina, nem seringa, nem ministro, nem futuro. Às vezes, com carteirinha também não tem atendimento. Não tem vaga para quem não tem helicóptero. E pode piorar. Ordens são ordens, ordens são ordens.
jardins. A cidade é uma máquina de moer gente, de excluir gente, de perseguir, atacar, emboscar gente. A gente preta, gente trans, gente gay, gente pobre, gente indígena, gente que foge à norma do padrão vigente. A cidade é cheia de pessoas invisíveis. São elas, as pessoas invisíveis, que mantêm a cidade de pé. Até quando? E quando o céu desabar? E quando o morro descer? Vai passar na televisão. Vai passar na televisão. Vai passar na televisão. O SUS, o Sistema Único de Saúde, é uma enorme conquista da nossa sociedade. Foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, que determina que é dever do Estado garantir saúde pública gratuita a toda a população. Ele promove a justiça social, com atendimento a todos os indivíduos, sendo o maior sistema público de saúde do mundo, atendendo a cerca de 190 milhões de pessoas. Eu nasci em 1988, quem diria? O SUS e eu temos muitas histórias para contar. Uma delas é em 1999, quando, aos 10 anos, eu descobri uma doença óssea chamada epifisiolistese, ou epifisiólise, a mesma doença que o Renato Russo teve aos 16 anos. Pois é. No meu caso, tudo aconteceu através de um tombo da escola. Não consegui mais andar e fui parar no pronto-socorro do Hospital Márcia Braido de São Caetano do Sul. Como não tínhamos plano de saúde, a assistente social do hospital conseguiu uma vaga no Hospital Sorocabana, na Lapa, em São Paulo. Na época, eu fiquei um mês sozinha no hospital. Minha mãe ia todos os dias, sem cessar, mas ela não conseguia dormir porque meu irmão tinha apenas 7 meses e precisava amamentar. A minha irmã, ela tinha 6 anos, e ela só lembra que minha mãe não saía do hospital. Todos os dias, a minha mãe estava presente antes das 6 no hospital, porque precisava assinar os documentos das cirurgias de risco. Ela e o meu ex-padrasto foram muito guerreiros. Todo dia, eles saíam de São Caetano do Sul às 6 horas da manhã para chegar a tempo na Lapa. Mesmo eu estando num quarto do SUS, a minha mãe e a enfermeira-chefe conseguiram convencer a diretoria do hospital a deixar uma TV e um celular para me comunicar com a minha mãe. Foram muitos exames, raio-x, anestesias, 4 horas de cirurgia, correndo o risco de ficar paraplégica ou com uma perna mais curta do que a outra. Na época, o meu médico dizia que eu tinha 85% de chances de dar certo e 15% de não dar certo. Diz ele que na medicina prevalece os 15%. Princípios doutrinários do SUS. Universalidade. Todo cidadão tem direito à saúde e acesso a todos os serviços públicos de saúde. Integralidade. Todas as pessoas devem ser atendidas. Equidade. Toda pessoa é igual perante o SUS. Descentralização. Redistribuir o poder e as responsabilidades em única direção, de forma articulada e integrada nas 3 esferas do governo: municipal, estadual e federal. Regionalização. As estratégias de saúde devem funcionar como uma articulação a serviços de saúde já existentes em uma região. Hierarquização. Viabilizar a forma de acesso aos serviços. Participação social. Poder público e a sociedade juntos buscando estratégias para controlar e avaliar toda a execução das políticas de saúde nas esferas do governo. Foram 2 cirurgias na cabeça do fêmur esquerdo. Uma para colocar o osso no lugar e a outra para tirar os pinos. Eu voltei a andar depois de 6 meses sem poder colocar o pé no chão. Pois é, eu andei muito de cadeira de rodas, muleta, bengala, tudo caminhando até que passaram 2 anos e eu comecei a sentir dor no joelho da perna direita. Novamente, eu caí na raridade da medicina. Não tem explicação. O que aconteceu numa perna passou para outra e o outro osso começou a escorregar. Só que aí, eu caí de novo. E o tombo dessa vez me fez operar
4 vezes a perna direita. No total, foram 7 cirurgias, todas pelo SUS. Na época, custaria uma média de R$50 mil cada cirurgia. 50 mil vezes 7. Faz as contas aí. A partir de 2016, passamos a nos voltar para o passado. Ao invés de aumentar os recursos para cuidar da população, o governo federal resolve interferir no nosso direito de ter acesso à saúde gratuita. O congelamento do piso e o crescimento da população fazem cair consideravelmente o investimento em saúde por habitante. E desde 2017, o SUS perdeu mais de 22,5 bilhões de reais. Apesar do desfinanciamento, o SUS tem sido fundamental para combatermos a Covid-19. Em 2020, o que seria de nós sem o SUS? O hospital que eu operei, o Sorocabana da Lapa, em São Paulo, ele fechou em 2010. Pois é, um hospital fundado na década de 50, que atendia 350 mil habitantes, deixou de funcionar. Foda, né? Ele atendia 217 leitos e fazia cerca de 500 partos por mês. Com 7 pavimentos que atendiam ortopedia, hemodiálise e maternidade. Hoje, ele só atende emergências de baixa complexidade. Durante a pandemia, a prefeitura reabriu 55 leitos. Porém, ainda tem 5 andares parados. Quanto a mim, estou aqui. Estou com as minhas 2 cicatrizes, 34 pontos de um lado, 30 pontos de outro. Estou com as 2 pernas do mesmo tamanho, sem nenhuma sequela, sem nenhum pino no osso. E detalhe, 1,82 m. Pois é, gigante pela própria natureza. Eletrodomésticos em chamas, numa cabeça encarecida pelo indigerido automóvel mostrador, passeante pelo errante condomínio, no desdomínio de si mesmo. Ah, se soubesse o quão distraído, pensaria novamente em suas desastrosas confirmações perante a lei da cruz viral dos fanfarrões. O Renato Russo nasceu no dia 27 de março. Você acredita em astrologia? Tudo que lá em 27 de março de 1960 a gente não podia saber, hoje, com apenas um clique no Google e pá, um mundo inteiro de informações se apresenta para a gente. Portanto, eu posso dizer para vocês que o Renato Russo era ariano, tinha o ascendente em peixes e a lua em Áries. Quando a gente começou a fazer a investigação que resultou nesse trabalho que vocês estão assistindo agora, o Felipe Vidal, nosso provocador, diretor, viu que tinha uma coincidência de datas. O Renato nasceu em 27 de março de 1960 e o disco 2 foi lançado em 1986. E uma das integrantes do grupo, no caso, a mesma que vos fala, nasceu no dia 27 de março de 1986, no dia e mês do Renato e no ano de nascimento do disco. Daí eu fiquei com vontade de escrever alguma coisa sobre essa coincidência. Só que eu confesso que eu tentei achar algo muito interessante e acabei me satisfazendo em fazer um paralelo básico. É engraçado pensar no mundo que havia antes da gente chegar nele, né? Nesses 2 mundos. Eu fiquei tentando imaginar como foi para o Renato celebrar aquele aniversário dele, do dia 27 de março de 1986, enquanto ele estava no meio da gravação desse disco. Reza a lenda que ele sentia muita pressão, pois como era o segundo disco da banda, ele não podia deixar nada a desejar o primeiro, né, que tinham lançado. Eu, por minha vez, estava
chegando no mundo e certamente fiz a minha mãe sentir muita pressão enquanto eu saía do corpo dela. Reza a lenda também que o Renato entregou uma fita para a banda com músicas do Cat Stevens, George Harrison, John Lennon e Paul McCartney, apontando o caminho a seguir em grande parte do repertório do disco. Por sorte ou coincidência, o Dado Villa-Lobos estava naquela época ouvindo muito João Gilberto, então os dois conseguiram se entender. Eu, por minha vez, estava chegando. Transformava minha mãe em mãe, meu pai em pai, estava provando que existia vida após o útero, e os meus pais amavam ouvir Cat Stevens, George Harrison, Paul McCartney, John Lennon e muito João Gilberto. Reza a lenda também que o Renato escreveu a letra da música Índios em 10 minutos, depois de ouvir a melodia da música pronta, lá no estúdio mesmo. Ele já sabia muito bem o que dizer, né? Eu, por minha vez, estava chegando, estava indo direto para o colo da minha mãe, me reconhecendo no cheiro dela. Evidentemente, não tinha muito a dizer naquele momento. Em 1986, o Renato e a sua banda apresentaram para o mundo um disco que se tornaria um marco do rock nacional, um clássico. No dia 27 de março de 86, o Renato fez 26 anos e eu era uma das pessoas que acabavam de chegar por aqui, cheia de saudade daquilo que ainda não tinha visto e que anos depois ia adorar dançar nas calçadas da cidade escutando esse disco. 1986. Deixei São Paulo pela primeira vez. Migramos ao contrário, em busca daquele lugar onde tudo é perfeito, onde todas as pessoas são felizes. Mas eu quis o perigo, ao menos uma vez. E de tanto repetir certas coisas, ideias, sons, palavras batidas até quase furar o vinil, algumas delas se enfiaram na alma, bem cravadas, e ficaram ressoando, até quando a gente acha que já esqueceu. E aí basta um som, um cheiro, uma imagem, uma palavra, um gesto, um sopro. E não é a ideia que volta, mas aqueles 16 anos. De 1996, quando todas as televisões passavam retrospectivas. E retrospectivas, e trilhas sonoras, e muita Legião Urbana, e Renato Russo, e Renato Russo, e Renato Russo, e Renato Russo. Porque afinal, nada vende mais do que uma celebridade morta. em 2006. Eu voltei para São Paulo pela segunda vez e aí eu já tinha esquecido que o mundo era perfeito, que todas as pessoas eram felizes, porque não eram mesmo. Eu tentei pegar de volta todo o ouro que entreguei, mas aí a coisa já estava toda feita mesmo e eu estava ali, convencida de que não tinha o bastante, falando demais. Em 2016, eu deixei São Paulo pela terceira vez para tentar ver de novo tudo que ainda não vi, tudo que existe. E dali de onde eu estava, eu vi um mundo doente. E pelos anos seguintes, segui vendo um mundo doente. Um mundo doente. Mas o que aconteceu ainda está por vir. E de 2056 recebo uma mensagem me dizendo que o mundo é perfeito
e que todas as pessoas são felizes. Tentei chorar. Fragilidade impermeável, pela contradição habitual do ser paradoxal que não compreende sua impura existência, à beira da inexistência, comprometida com a compreensão do incompreensível, comprimida em artigos compulsórios pela boca dos boçais, em sua mais vã glorificação. Agora não dá mais. Ela nasceu em Brasília, mas desde que se entende por gente que ela tinha vontade de conhecer o Rio de Janeiro, porque conhecer o Rio significava conhecer o mar. Como em 1986, passagem de avião era um artigo de luxo, a mãe dela resolveu o problema pegando os 4 filhos, colocando no carro e encarando 1.200 quilômetros de estrada. Brasília-Rio. Ela lembra bem a sensação que foi, aos 8 anos, olhar o mar pela primeira vez. Foi uma dessas coisas que a gente só sente algumas vezes na vida. Um sentimento de realização que talvez só seja possível existir plenamente quando você é criança e quando você não tem a menor expectativa sobre o que vem depois, porque você está tão ali, naquele lugar, naquele instante, que não sobra espaço para pensar em mais nada. Talvez seja isso a felicidade. Talvez seja essa a sensação que a gente passa o resto da vida tentando repetir. A sensação de uma criança que acaba de realizar um sonho tão concreto, tão físico, quanto conhecer o mar. 35 anos depois, ela está no Rio de Janeiro, tentando recuperar ou, pelo menos, chegar mais perto daquela felicidade. Mas acho que quando a gente cresce, as coisas acabam ficando barulhentas demais. De certa forma, era mais fácil quando ela tinha 8 anos e existia um Deus. Ela se deitava na cama para dormir e antes ela rezava, pedindo proteção para ela e para a família dela. Então, não tinha esse barulho todo, porque Deus cuidava da saúde da mãe dela, Deus cuidava de não deixar entrar ladrão em casa, Deus cuidava das contas e de todas as coisas que ela não podia cuidar sozinha. Bom, eu venho de uma família católica, né? Então eu fui criada na igreja, fui batizada, fiz crisma, Eucaristia,
tudo como ele for, né? E eu lembro que aos 12 anos, a minha cabeça, ela meio que deu um tilt. Porque foi a primeira vez que eu ouvi quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por você. Só maldade, então, deixar um Deus tão triste. E quando eu tinha 12 anos, esse tipo de raciocínio fazia muito sentido pra mim. Só maldade, então, né? Deixar um Deus tão triste. Eu ficava repetindo isso na minha cabeça pra ver se eu tava entendendo o que eu tava entendendo naquela letra, sabe? Porque eu nunca, jamais, em tempo algum, entendi a ideia de Espírito Santo e Pai, Filho e Espírito Santo, e o que era o Espírito Santo, né? E eu, quando vi isso nessa letra, me fez pensar. E eu levei muitos anos também para entender Índios, né? Era uma relação de amor e ódio com a música, porque eu era completamente atravessada por fragmentos dessa música, além da melodia, que eu adorava, né? Assim como o Faroeste Caboclo e do Harmônico, eu sabia a letra de cor, desde muito nova, e era uma letra difícil, né? Não tinha uma historinha para acompanhar. Mas ela tinha uns trechos que tentei chorar e não consegui. Isso acontecia comigo. Era normal eu tentar chorar e não conseguir, desistir no meio do caminho. Isso na infância, né? E depois, na adolescência, eu ficava lendo a letra no LP, acompanhando e tentando entender o que não era para entender. E eu lia a música bem devagar e eu ia acompanhando. Eu dizia, tá, peraí, agora que ele tá falando de índios, ele tá falando do massacre, ele tá falando dele, ele tá falando de uma namorada. Não, mas ele é gay. Será que é da Mônica? Quem que ele queria trazer de volta pra ele? Quem que entendia ele do início ao fim? Era uma música que trazia muito mais perguntas do que respostas. E eu acho que é por isso que ela sempre foi a minha música preferida. Se eu te disser que eu estou em 2056, você acreditaria em mim? Se eu te disser que aqui em 2056 não há mais sangue nos jornais, você acreditaria em mim? Aqui? Em 2056 a guerra acabou. A guerra que durou mais de 2 milênios. Não há mais. As guerras nas esquinas, as guerras silenciosas, as guerras nas trincheiras, a violência diária que matava a população oprimida. Não há mais. Em 2056, as caravelas voltaram para a Europa e na praia de nossos continentes podemos observar todo o nosso passado não vivido, nosso passado usurpado. E agora, em 2056, a minoria vencida se juntou à maioria de nós. E agora, quando a gente se olha no espelho, vemos a linha imaginária do Equador brilhando com todo o ouro que nos tinha sido roubado. Aqui, em 2056, os jornais não escondem mais rostos de corpos estendidos no chão, e ninguém mais tem como cama uma folha de jornal. Aqui, as estrelas nos servem como guia. Cada um de nós olha para cima quando está cansado. A luz azulada de todas as noites vem das estrelas. Ninguém mais se esgota diante de telas de 15 centímetros. Em 2056, as nossas vidas são muito extensas para caberem em textos de 280 caracteres ou em vídeos de 1 minuto. Se eu te envio esta mensagem
dizendo que estou em 2056, não é para te desencorajar ou te tranquilizar. Não. Na verdade, eu me pergunto: o que haverá de ser feito em 2021 para que nós cheguemos aqui até esse 2056? Haverá 2056? Para quem? Qual música urbana nós teremos que tocar para que haja futuro? A minha viagem no tempo termina aqui. Acaba aqui. Olhando pela janela e vendo lá fora uma cidade cinza e ruidosa. Lá embaixo, a polícia solta bombas, atira e mata a população preta, atira e mata a população da Cracolândia. Eu, do alto do meu apartamento, eu fecho a janela. Eu tive medo e não consegui dormir. Boa noite, 2020. Boa noite, 2021. Em cima dos telhados, as antenas de TV tocam música urbana. Nas ruas, os mendigos com os paradrapos podres cantam música urbana. Motocicletas querendo atenção às 3 da manhã. É só música urbana. Os PMs armados e as tropas de choque vomitam música urbana. E nas escolas as crianças aprendem a repetir a música urbana. Nos bares os viciados sempre tentam conseguir a música urbana. O vento forte, seco e sujo em cantos de concreto parece música urbana. E a matilha de crianças sujas no meio da rua. E nos pontos de ônibus estão todos ali, a música urbana.